há uma grande preocupação em meu coração acerca da secularização da igreja. E como condutor de almas, dirigente de uma congregação, pastoreando uma igreja, eu quero aqui expressar em uma forma de um estudo para que a gente aprenda juntos o que é que tem tirado a essência da igreja e como a cultura atual tem adentrado nas igrejas e por muitas vezes alguns membros não têm percebido o quanto isso tem afetado a vida espiritual de cada um. Então vamos juntos aprender? Você que tem a palavra de Deus, a Bíblia em suas mãos, se você puder acompanhar. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que está com a Bíblia em mãos, eu também queria que os irmãos abrissem as Bíblias, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Está escrito: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem é quente, tomaras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Esta era a pregação, os pensamentos dos membros de Laodiceia. E não sabeis que é uma palavra forte aqui, conforme os irmãos sabem, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, se pois zeloso, arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os problemas aqui que está acontecendo na Laodiceia é, na verdade, um maior exemplo, mesmo eu lendo a carta aos Romanos, mas Laodiceia é o maior exemplo da secularização e os perigos que ela traz para a igreja atual nesta geração, que a cultura e a Bíblia está em um tremendo conflito, mas nós, como os cristãos, devemos nos manter posicionados. Então, eu quero aqui iniciar falando um pouco sobre o que é a secularização. Então, o primeiro ponto aqui é: quando é que acontece esta secularização? Essa secularização, ela acontece quando a igreja ela começa a perder a sua identidade espiritual. E a aparência da igreja, ela não traz distinção com o mundo. O mundo e a igreja, eles se tornaram um só. Esta é a secularização. E nós, como igreja, temos que ser diferentes, não no sentido de cidadãos comuns, mas no sentido de ser luz do mundo e sal da terra. A questão de influenciar e não ser influenciado por aquilo que é momentâneo e por aquilo que é prazeroso. Então, esta secularização, ela tem
dado púlpito para muitos que se dizem ser cristão e não estar contaminado com essa cultura mundana. As músicas estão secularizadas, as reuniões, os eventos, o agrupamento das multidões não tem uma distinção, não dá para saber se é a igreja ou se era o mundo. E quando eu falo mundo, eu estou me referindo às práticas pecaminosas, aqueles que quebram os princípios bíblicos e que não têm reverência e temor nenhum com a palavra do Senhor. E a gente vê que há uma secularização quando a igreja começa a perder o foco maior, que é a santidade, o temor. Uma igreja não tem mais a intenção de buscar a santidade. A igreja já não tem, os membros não tem mais temor de pecar, elas não têm mais temor de fazer algo que desagrade o coração de Deus. A igreja, ela não tem mais aquela reverência de se arrepender realmente dos seus pecados, lembrando que o verdadeiro arrependimento, ele vem com mudança de vida. O arrependimento genuíno é aquele que nós nos arrependemos e mudamos de vida e nunca mais voltamos para a antiga vida. Uma secularização que tem tirado a cruz sobre as nossas costas, as cruzes que nós carregamos. É uma secularização que não quer que você renuncie. Não foi isso que Jesus falou? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie, né? Tome a sua cruz e siga-me. Essa secularização, ela diz que não há uma verdade absoluta. E aí muitos têm ido nesta onda, que na verdade, a verdade de um é uma coisa, a minha é outra, então deixa ele quieto e eu fico quieto, ele com a verdade dele, eu com a minha verdade. E isso, irmãos, é errado. Só existe uma verdade, que é a verdade de Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esta é a pregação que temos que ministrar na cultura, sobre e confrontar a cultura atual. Então a igreja, ela deixa de ser influenciada, ela deixa de influenciar quando ela começa a ser influenciada por esta geração. E hoje existe uma geração, irmãos, que quer um evangelho sem cruz. Eu quero servir a Deus, mas não quero sofrer, viver uma vida de sofrimento para servir a Jesus. É claro que sofrer, e quando eu falo de sofrimento, é uma coisa desagradável. Não é tão prazeroso assim. Mas esta cruz que temos que carregar, que é a cruz do Evangelho, ela é uma ordenança, uma exigência de Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você também irá vencer. Você já venceu, porque quem está em Cristo já venceu e pode descansar, entendendo que Jesus, ele é um Deus que nos guarda, nos protege e nos leva aonde quer que ele queira. Então existe uma geração que quer bênçãos. Senhor, me dê minha bênção, mas elas não querem se arrepender, eles não querem se arrepender. E o arrependimento gera mudança de vida, um abandono. Eles querem estar diante de pessoas importantes. A secularização, ela tem colocado isso na mente das pessoas. Elas querem o público maior, mas elas não têm uma vida no altar. Eles querem estar diante de muitas pessoas para até mesmo pregar a palavra, mas não têm uma vida no altar de Deus. Querem fama, querem ser reconhecidos, mas sem a presença de Deus. É importante Deus nos levar para onde quer que for e a presença dele estiver em nós. É muito importante isso, porque chegar a determinados lugares sem a presença de Deus, isto não é glorioso. A glória sempre deverá ser de Deus, mas aonde quer que eu for, a glória tem que estar comigo e a presença tem que estar comigo. É isso que agrada o coração do Senhor. Então, a emoção, muita emoção nos dias atuais, mas esta emoção, estas lágrimas nos cultos não tem transformado a vida das pessoas. E aí, do que adianta haver lágrimas, haver confissão? Eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. É louvável, há festas nos céus. Mas a partir daí,
tem que ser discipulado essa pessoa precisa de um acompanhamento, essa pessoa ela precisa aprender da palavra, ela tem que ser constante, entendendo que a mudança não vem de nós. Então há uma emoção ali no momento, mas isso não é uma garantia que a pessoa ela foi transformada pela palavra. E a palavra diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, o que realmente veremos, se foi uma transformação genuína, é a constância, é a frequência, é o andar, é o tratamento com as outras pessoas. Aí os frutos do Espírito vão aparecer. Agora, quando a igreja ela deixa de influenciar, é isso que substitui a cruz, é isso que substitui o arrependimento, o altar, a presença de Deus, a verdadeira transformação, o evangelho sem cruz que é pregado hoje, bênçãos sem arrependimento, palcos sem altar, fama sem presença, emoção sem transformação. Mas para ficar bem claro, o que é esta secularização? A secularização, irmãos, preste muita atenção, esta secularização, de uma forma mais clara aqui para cada um entender, e eu quero adiantar para não enfadar os irmãos, a secularização é quando os princípios mundanos eles passam a dirigir a igreja mais do que a palavra de Deus. Então tudo aquilo que não tem a ver com as escrituras tem guiado o rebanho. Isso é a secularização. As tendências, as trends, né? Os costumes, o que está na moda, o que está viral, né? O cotidiano do mundo tem adentrado. Então isso é um problema, porque quando a cultura ela começa a mandar mais do que a Bíblia, é porque ali há a secularização. Então C.L.S. Lewis, ele já disse, né, naquele seu livro, uma carta para o diabo, que escreve uma carta para o seu aprendiz, que a preocupação do diabo não tem sido tirar as pessoas da igreja, é fazer elas morrerem espiritualmente dentro delas. Então nem todos aqueles que estão no culto, na verdade, eles entendem o que é um culto mesmo e o que é o evangelho. Então, hoje, cultos têm sido transformados por entretenimento. Estas pregações atuais, elas têm que ser ouvidas com atenção. A gente não tem que ser o juiz, julgadores, achar que só a gente tem a palavra. Não é essa a questão. É porque a palavra de Deus, ela alimenta o coração da ovelha. Uma ovelha sem alimento, ela morre. Uma ovelha sem as gramas da palavra, ela morre. Então é preciso ver se realmente a palavra está alimentando a ovelha e se Jesus Cristo está sendo pregado. Existem pregações que não é falado de Jesus em nenhum momento. E existem pregações que às vezes, se for bem analisadas, ali foi um discurso e um desabafo pessoal e não a pregação do evangelho. Então, pregações motivacionais nos dias de hoje, elas não têm inserido nelas o arrependimento. Então, é preciso ter em uma mensagem a pregação do arrependimento. Se nós não nos arrependemos de nossos pecados e não reconhecemos que por meio de Cristo seremos salvos, nós estamos caminhando para a perdição. O evangelho de hoje, essa secularização e seus perigos, tem focado apenas em prosperidade. Pense no seu futuro, você é bom demais para estar ali enfiado ali naquele lugar, você precisa investir em você, tudo é você, e acabamos substituindo o texto que Jesus nos ensina. Buscai a Deus, buscai o reino de Deus, buscai a Deus acima de todas as coisas, colocai-o em primeiro lugar em suas vidas, e aí a gente acaba substituindo isso pelo nosso eu. Buscai o seu eu em primeiro lugar. E aí as demais coisas o Senhor vai acrescentando. Na verdade, é fazer a vontade de Deus em primeiro lugar e depois o Senhor vai acrescentando aquilo em nossas vidas que a gente tanto quer. Então as igrejas hoje, elas estão muito preocupadas com a estética, com o templo, com as paredes, com a forma de atração das igrejas, tem esfriado mesmo as igrejas. Isso aconteceu com Laodiceia. Isso despertou a ira de Jesus. Então pessoas elas estão querendo a busca maior de seguidores. Também, esse é o problema da secularização e quando a cultura ela tem sufocado a palavra em muitas igrejas. Há uma preocupação mais
de alguns membros em seguidores, em compartilhamento, em divulgação do que os discípulos. Tem muita gente que está mais preocupada em seguidor do que nos discípulos ou naquelas pessoas que têm que ser discipuladas. A preocupação não é as pessoas que estão precisando e com fome da palavra, é dos seguidores. Deus não nos chamou para ser somente seguidores ou buscar incansavelmente seguidores, mas de ser discípulos ou testemunha fiel da palavra do Senhor. Então, crentes têm sido influenciados por artistas e o pastor que tem sofrido, orado, chegado antes para clamar pela igreja, feito ação social, visitado irmãos, ele não tem sido mais as referências desses membros, porque por muitas das vezes os pastores eles estão pregando, ensinando, aconselhando, dando uma assistência, mas para aquelas ovelhas a influência maior não é o seu pastor, é aqueles que estão na mídia, aqueles que estão nas redes sociais. Não tem problema nenhum a gente admirar o ministério de outras pessoas, mas o nosso maior referencial precisa e deve ser o nosso líder, pastor da igreja. Isso não é uma questão de idolatrar o homem, isso é uma questão bíblica. Jesus, quando habitou entre nós, ele vivia constantemente exaltando e agradecendo o seu Pai, e toda vez ele deixava claro: eu vim para fazer a vontade do meu Pai e não a minha. Então há uma reverência, assim como nós temos que ter a nossa liderança. Ah, mas não é homem de Deus, aquele não é homem de Deus. Nós temos que ter um coração de servo, de servir o próximo, independente de como isso é retribuído a nós. Então a maior tragédia dessa secularização, irmãos, é a igreja agir igual ao mundo. Então a tragédia é a igreja querer agir igual ao mundo para atraí-lo. Qual é a tática que eu uso para que as pessoas venham ao culto? E aí muitos pensam da seguinte maneira: ser igual a eles. E nós não temos que ir por este caminho. Nós temos que influenciar através da palavra. E através da palavra, muitos virarão as costas e não se agradarão com a mensagem. Muitos irão escarnecer, mas alguns, eu tenho certeza disso, serão salvos através da palavra. Os irmãos lembram que Paulo, quando chega em Atenas, ele é convidado para ser um palestrante ali no Areópago, onde tinha muitos filósofos, para o ouvi-lo. E no discurso de Paulo acerca do Cristo que ressuscitou dos mortos, alguns não gostaram da ideia, alguns não gostaram da pregação e foram embora. Outros começaram a debater entre eles, ficaram com dúvida acerca da mensagem, mas alguns ouviram a mensagem e receberam a palavra e foram salvos. Então a mensagem, infelizmente, ela não vai transformar muitas pessoas, mas a nossa missão tem que ser feita. Então esse texto, irmãos, a gente vê que a igreja de Laodiceia, ela tinha riqueza. Esta igreja, ela tinha uma aparência de igreja. Todo mundo que passava por ali sabia que ali havia uma igreja. Esta igreja, ela tinha uma estrutura, uma estabilidade. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Isso me entristece, irmãos, em Laodiceia. Me entristece mesmo. Porque a igreja é rica, a igreja ela tem uma aparência de igreja, a igreja tem uma estrutura, uma estabilidade, tem os seus trabalhos, mas no texto vocês perceberam que Jesus está do lado de fora. Uma igreja que tem tudo, mas não tem Jesus, não tem nada. Eu vou repetir: uma igreja que Jesus não é o centro dela e é o seu eu, é você que é a estrela que brilha, isso daí não é igreja. O evangelho, ele tem que ser pregado na igreja, a glória tem que ser dada para Deus, até mesmo em momentos de festas. Toda a glória é dada a Jesus Cristo. O nome maior que deve ser exaltado é o de Jesus Cristo. Mas Jesus estava do lado de fora. Então, as características da secularização na igreja de Laodiceia, a gente primeiro percebe aqui que a igreja perdeu a dependência de Deus.
Porque o texto diz que a igreja está rica e não tem falta de nada. Estou rico e nada tenho falta. Então a autossuficiência matou a espiritualidade da igreja de Laodiceia. E aí hoje muitos eles substituíram isso por oração. Eles substituíram a oração por marketing, né? Vamos lá. A autossuficiência matou a espiritualidade de Laodiceia. Então ela substituiu a dependência de Deus pela sua autossuficiência. E na geração atual nós vemos que muitas igrejas elas têm trocado a oração pelo marketing. Ao invés de orar, pedir para Deus, nas consagrações, nos círculos de orações, nos momentos no culto, no lugar onde quer que a gente esteja, nos nossos lares, orar para que Deus ajude os pastores, ajude a igreja, ajude os irmãos, mande pessoas, trocam isso pelo marketing. Vamos divulgar, vamos fazer uma estratégia, nós precisamos modernizar. E essa modernização pode ser um caminho de morte espiritual. A pessoa ela até tá dando certo o marketing, mas ela já não ora, ela já não tem a sensibilidade, ela já não tem temor, porque aí estão trocando a oração por marketing, a presença de Deus pela performance, o poder de Deus sobre a igreja pelas estratégias humanas. Então é isso que o inimigo das nossas almas sorri quando fazemos. Isso aí, ele quer que você troque sua oração, o seu momento com Deus, a presença de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua vida, por marketing, performances, estratégias humanas, oratórias. Substitua o comum que os ministros, os pregadores da igreja primitiva, eles usavam a palavra simples, mas eles viviam uma vida de oração, de presença e de poder, e isso impactou gerações, né? Então outro ponto muito interessante aqui é que a igreja de Laodiceia ela não percebia a sua condição espiritual. Será que temos analisado como está a nossa condição espiritual diante de Deus? Porque o próprio Jesus, ele diz para a igreja de Laodiceia: vocês não sabem o quanto vocês são miseráveis, pobres. Mas peraí, a igreja é rica. Por que Jesus está chamando elas de pobre? E Jesus está falando aqui: não sabeis que é miserável, pobre, cega e nua. Então as riquezas do mundo cegaram a riqueza espiritual da igreja. Então olha só a análise de Jesus Cristo. Me parece que aqui a maior riqueza, isso Jesus ensinou, a maior riqueza do cristão, ela está na sua vida com Deus. Então a igreja ela pode até crescer, irmãos, numericamente. E isso não significa que o céu está aprovando esse crescimento. Porque a Bíblia diz que o crescimento vem de Deus. Mas as pessoas têm substituído o crescimento de Deus pelo seu próprio crescimento, que é o crescimento com suas estratégias de marketing, com suas armadilhas ou artimanhas, né, para atrair o povo. Então, a igreja ela pode até crescer numericamente, pode até viralizar, lotar, fazer o público se emocionar. E vocês acreditem, porque é o texto que nos fala. A igreja pode ter tudo isso, uma igreja grande, com multidões e tudo mais, e vocês sabiam que ela, mesmo tendo tantas pessoas, a igreja pode estar vazia espiritualmente. Então, o que tem atraído as multidões nos dias de hoje? O que tem atraído as multidões sem esta base bíblica. O evangelho é centrado no homem. A gente vê que hoje muitos cultos eles giram em torno de autoestima. Autoestima, mexendo com o seu emocional. Você buscar uma igreja que você se sinta bem, que você se adapte,
que a igreja ela te abrace. É claro, nós queremos ser bem recebidos, mas a principal escolha, ou na verdade a melhor escolha que temos é quando nós vemos e chegamos em uma igreja, que a igreja ela mantém os princípios bíblicos. É uma igreja bíblica que as pessoas abrem a Bíblia. Então, qual é a motivação das pessoas irem ao culto? Este é o problema da cultura atual e desta secularização. Hoje, muitos vão para a igreja em busca da sua autoestima, uma melhoria, né? Eu não estou bem, eu vou na igreja, né? E o sucesso pessoal, né? Eu vou lá para que Deus fale comigo em relação a essa decisão que eu estou para tomar. E, na verdade, quando Deus usa alguém para falar que não é nesse caminho que você tem que seguir, parece que é a igreja errada que você entrou. E aí a pessoa começa a buscar outros lugares para que o pregador ou o ministro, ele concorde com a decisão que você já tomou, independente do que Deus falar. Pessoas elas têm ido aos cultos em busca de realização própria, em prosperidade financeira. Mas o evangelho verdadeiro, irmãos, ele não é centrado em nós. Ele é centrado em Cristo. Então, a maior bênção e dádiva que o Senhor nos concedeu é a salvação. E eu digo mais, a maior vontade de Deus para a sua vida é você se tornar um modelo prático de Jesus Cristo na terra. Você viver o que ele viveu, você pensar o que ele pensou, você agir como ele agiu, ser crucificado o seu eu e viver o que ele foi aqui na terra. Essa é a maior vontade de Deus para a sua vida. Então o homem moderno hoje, ele quer se sentir bem, ele quer ouvir o que gosta, ele não quer ser confrontado. Hoje você confrontar alguém, falar para a pessoa que ela precisa abandonar esta vida, ela não pode continuar nestes vícios, nestas prisões, que ela tem que também querer mudar de vida. Irmãos, isso aí é confronto. Então a pessoa ela não se sente bem, o pastor está contra mim, ele não me entende, ele não gosta de mim, não foi com a minha cara. Então há uma saída do local e vai para outro. E hoje tem igrejas, irmãos, em todo lugar. Todo lugar tem igreja. Então provavelmente vai ter um outro dirigente que vai aceitar a condição daquela pessoa e ela vai ficar ali vivendo uma vida aprisionada, sem confronto, sem aconselhamento, e vai viver uma vida iludida. E por muitas das vezes, me perdoe a palavra, está sendo conduzida a sua alma para o inferno por lideranças estarem ali concordando com o seu pecado e com a sua vida atual. Todos erram, todos falham, mas não podemos achar que a graça de Deus ela é uma autorização de pecado. Deus ele perdoa pecados, mas pecados decididos constantemente, esses serão cobrados e estes serão nós temos que assumi-lo e consequências virão, né? É diferente. Então por isso hoje muitos púlpitos, irmãos, têm abandonado mensagens sobre pecado. Por quê? Porque alguns que se dizem ministros, eles não querem confrontar, eles não querem perder o público, né? Então hoje pouco tem se falado de pecado, de uma vida santa, do juízo de Deus principalmente, do arrependimento e da cruz. Estes mensageiros, pregadores que pregam este tipo de mensagem de pecado, santidade, juízo, arrependimento, cruz, podem ter certeza que portas se fecharão para vocês, mas Deus é um Deus que abre portas onde não tem também. Então, quanto mais fecharem as portas, Deus vai abrindo outras. Eu creio nisso em nome de Jesus, e eu profetizo sobre a sua vida. Então a cultura do entretenimento tem sufocado a palavra. Esta secularização, algumas ideologias da cultura, ela tem
se transformado nessa cultura do entretenimento, né? Onde muitas igrejas entenderam que se entretiver, que se fizer este tipo de entretenimento, a igreja vai lotar. A igreja lota, né? Então, o culto ele não vira culto. O culto ele já não é mais culto. O culto se tornou um show. Porque tem lugares que não dá para discernir ou distinguir se é culto ou se é um show. E este show está substituindo a palavra e muitos estão lá ainda. E muitos estão lá. Então, esta busca de entreter o povo transforma o culto em show, transforma o culto em espetáculo. O culto passa a ser centrado no homem, só se fala do homem, só conta a história do homem, só conta a história da mulher, o testemunho é só sobre a pessoa é isso, é tudo sobre a minha pessoa e nada sobre Cristo. Então aí o culto está debaixo de um entretenimento que é dirigido pela performance, pelas técnicas humanas, estratégias humanas. Então a emoção substitui a presença de Deus. Vocês querem ver um exemplo bíblico? Vamos lá. Israel quis um bezerro de ouro em Êxodo capítulo 32. E eu queria que você se perguntasse aí, ou começasse a lembrar dessa história. Os irmãos lembram que Israel, ele pediu um bezerro de ouro? Eu queria que você refletisse aí o porquê Israel pediu um bezerro. Por quê? Por quê? Aí você talvez me responda, é porque, obviamente, eles queriam Deus. Mas que tipo de Deus eles queriam? Israel, eles queriam um Deus visível, eles queriam um Deus agradável. Agradável é o quê? Eles queriam um Deus agradável. Eles queriam um Deus visível, agradável. Agradável é o quê? Eles queriam um Deus adaptado ao gosto deles. Você percebe, irmãos, que hoje tem muitos cristãos que, se o culto não for do gosto deles, do agrado deles, do jeito deles, da maneira deles, e mal sabem eles que já levantaram o bezerro de ouro, porque o Deus dele não é o Deus que instituiu a igreja, é o Deus que se adapta e que é conivente com o culto deles. E hoje muitos estão indo às igrejas buscar um evangelho personalizado, né? Personalizado. Então, o Deus de Moisés, o Deus que estava derramando graças todos os dias para a congregação de Israel, não era suficiente. Isso gera insatisfação. E há um perigo muito grande na insatisfação. Um perigo muito grande. Então, dentro da congregação, há uma secularização. Há uma mistura. Há um perigo à porta de Israel. E agora eles querem que o Deus que eles criassem ali fosse o Deus deles. Então, olha só, irmãos, o que está acontecendo. O perigo de adaptar o evangelho para agradar o mundo, ele é tão grande, que em Gálatas capítulo 1, versículo 10, nos orienta e nos deixa claro o que está acontecendo nesta geração. Por quê? Persuado eu agora os homens ou a Deus. Então Paulo, em Gálatas, ele entendia que quem tenta agradar o mundo acaba desagradando a Deus. Não adianta. O mundo que eu estou falando aqui é um mundo que não tem temor pela palavra, que odeia crente, que não gosta de crente. É o espírito de Jezabel. Não gosta de profeta, não gosta da palavra, não gosta de nada que se refere a Deus, e sim ao seu Deus criado por eles, Baal. Então,
Paulo ele entendeu ao escrever Gálatas capítulo 1, versículo 10, que quem tenta agradar o mundo acaba desagradando a Deus. Ah, mas nós precisamos buscar almas, nós precisamos ser igreja e ir pregar para o mundo. De que forma? Modernizando, enfeitando, personalizando a palavra de Deus? Não. A maior pregação é esta. Arrependa-te dos seus pecados. Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja. Então, o problema, irmãos, não é a questão do crescimento. Porque a gente também não pode generalizar. É claro que é importante ter pessoas, buscar pessoas, mas o problema aqui não é o crescimento em quantidade. Porque a igreja primitiva, a Bíblia diz em Atos que ela crescia, mas em números mesmo. Mas a igreja primitiva, ela crescia em números, mas ao mesmo tempo em verdade. A gente não pode perder o olhar, o direcionamento. Eu estou crescendo, mas será que este meu crescimento é uma pessoa mais madura, uma pessoa que está caminhando na verdade? Porque existem crescimentos que nos tornam inchados. Então o problema aqui não é o crescimento em si, não é a quantidade de pessoas. Deus, ele vê, Deus, ele se agrada sim, mas quando o crescimento é em verdade. Então nem toda a multidão, irmãos, ela significa uma aprovação divina. João, por exemplo, o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, verso 66, olha só o que aconteceu. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Há um discurso de Jesus. Então, a gente percebe, irmãos, preste muita atenção nisso. Jesus, ele nunca, você não vai ver isso na Bíblia, Jesus, ele nunca mudou um discurso para manter o público. Nunca. O que ele tinha que falar, ele falava. E ele tinha plena convicção naquilo que ele falava. Você vê Jesus tendo dúvida naquelas falas, nas falas deles, nas parábolas, não, ele fala com convicção. Então, irmãos, Jesus ele nunca mudou a mensagem para agradar o público. Por que a gente tem que mudar a Bíblia para agradar o mundo? Então a secularização ela muda o meu perfil. Este é o perigo. A secularização ela muda o teu perfil como crente. Então, como eu identifico um crente secularizado? Primeiro, um crente secularizado ele não suporta confronto. Não adianta uma liderança, uma pessoa mais experiente que ele, que já passou pelo problema que ele está passando, que é a sua liderança pessoal, dá um conselho para ele, pede para ele mudar, pede para ele ir por aquele caminho, ele não aceita confronto. Ele acha que é perseguição, só ele é o errado, não adianta eu ficar aqui, todo mundo é contra mim. Então, este é o perfil de alguém secularizado. Ele não aceita confronto. E quando eu falo confronto bíblico. Tá? Eu falo confronto com base nos princípios de Deus. O crente secularizado, ele rejeita a correção. Você precisa parar de mentir um pouco. Na verdade, você não pode mentir nem um pouco, irmão. O diabo é o pai da mentira. Você tem que parar de mentir. Aí ele já, meu Deus, essa pessoa tá de brincadeira comigo? Tá achando que eu sou criança? Então ele não aceita ser corrigido. Vive uma vida de mentira, vive uma vida de roubalheira, vive uma vida na prostituição, vive uma vida na perdição e não aceita ser corrigido. Um crente secularizado, o seu perfil também é uma pessoa que vive por tendências. O que está acontecendo, eu preciso fazer, eu preciso ser igual. Uma pessoa secularizada, um crente, né? Ele quer somente a aparência de crente e de uma pessoa espiritual. Eu vou pôr um terno e muitos vão dizer que eu sou homem de Deus. Eu vou pôr uma roupa espiritual e eu tenho certeza que muitos vão me taxar como homem de Deus. E isso não é suficiente.
porque roupa não me define. Então, a busca pelos status, a negociação dos princípios bíblicos e relativizar o pecado. Relativizar o pecado. É inegociável, irmãos, nós negociarmos esses princípios bíblicos. É inegociável. Não temos essa opção. Não temos. O verdadeiro cristão, ele não negocia o seu caráter em Cristo. Ele é fiel. E aí a gente vê o perigo do relativismo. Hoje muitos, eles dizem que conhecem a Deus, né? Deus, ele conhece o meu coração. Isso é um exagero religioso. Então, quando existe confronto, quando existe correção, essas pessoas secularizadas, até mesmo crentes dentro da igreja, que o mundo tem entrado lá, os costumes do mundo, essas pessoas, quando elas são confrontadas ou corrigidas, elas vão dizer: Deus conhece meu coração. Isso é um exagero religioso. O importante é amar o meu próximo. Cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Aí, o que eu entendo aqui é que a verdade bíblica, ela não muda. Não muda com a cultura atual. É isso que eu estou querendo dizer. Independente do que a cultura prega, se isso fere os princípios bíblicos, não pode. Não pode. Porque a verdade bíblica, ela não muda com a cultura. Então, o que a Bíblia ensina sobre a igreja? A igreja. Primeiro, a igreja, ela foi chamada para ser luz, sal da terra, ser diferente, influenciar o mundo e anunciar o arrependimento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, o que está escrito lá? Sede santos em toda, não é só em partes, é em todas a sua maneira de viver. Glória a Jesus. Sede santos em toda a sua maneira de viver. Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Então o sal, ele não pode, em hipótese alguma, perder a sua identidade. E a pergunta que fica é: por quê? O que é, na verdade, que tem dado certo hoje, mas não tem fundamento bíblico? Porque olha só, os irmãos lembram daquela passagem aonde Deus pede para Moisés tocar ali na rocha, mas ele bate, né? Então ele bateu na rocha e a água saiu. A intenção era mesmo isso, a água sair. A água não saiu, mas ele fez do jeito errado. Porque deu certo, mas da maneira errada. Então o que tem dado certo hoje, mas não tem fundamento? Vamos lá, alguns métodos que têm atraído multidões. Vamos lá. As pessoas, elas até pregam o evangelho, e aí isso atrai o público, mas eles não querem falar da parte que eles têm que se arrepender dos seus pecados. O pecado ainda conduz para o inferno. Então, as mensagens motivacionais vazias no dia de hoje, esses têm sido alguns métodos que têm atraído multidões. O sensacionalismo espiritual, culto focado apenas em emoções, teologia da prosperidade extrema, espiritualidade sem santidade, pregação sem Bíblia. Tem muitos pregadores que pregam sem Bíblia, lideranças transformadas em celebridade, vaidosos. A vaidade tomou conta de muitos púlpitos. Então eu quero deixar um alerta: cuidado, cuidado mesmo, cuidado. Nem tudo o que emociona vem de Deus. Nem tudo que emociona vem de Deus. Uma pessoa, ela tem tantos seguidores, mas por muitas das vezes ela não é um discípulo verdadeiro de Cristo. Então ela viraliza sem Deus. Lota uma igreja, mas não é debaixo da graça de Deus. Faz sucesso sem Deus. Então Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 14, está escrito: curam superficialmente a ferida do meu povo. Curam superficialmente. É o evangelho da superficialidade.
é superficial. Uma pessoa que ela diz que muda ou que mudou e continua nas mesmas práticas. Então existe uma cura superficial nos dias atuais, onde a pregação é sobre o conforto e não há transformação. A igreja primitiva, irmãos, ela não conquistou o mundo com entretenimento. Não conquistou. A igreja primitiva, olha quais eram as ferramentas do maior crescimento que já houve na história, que é da igreja primitiva. Olha quais eram as ferramentas que estavam em suas mãos. A primeira de todas, que é a base, a nossa base em tudo: oração. A segunda, doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A terceira ferramenta, santidade. Isto é o que dá mais crescimento para uma igreja. Uma igreja que tinha comunhão em um só pensamento. Sabe por quê? Teve batismo com o Espírito Santo, derramamento do Espírito? Porque todos falavam a mesma língua. Havia um pensamento. Outra ferramenta, o poder do Espírito. Atos capítulo 2, versículo 42 está escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles não tinham luzes, não tinham o marketing de hoje, as ferramentas hoje tecnológicas, não tinham. Mas olha o crescimento da igreja. Será que é difícil reconhecermos, ou muitas igrejas reconhecer que estão vivendo uma vida de vaidade? Salomão diz isso, vaidade, tudo é vaidade. Então eles não tinham mídia, eles não tinham estrutura moderna. Tem gente que, se não tiver o playback, o som, os músicos, não louva a Deus. Eles são conduzidos pelo barulho. Mas tinham a presença de Deus, a igreja primitiva. Eles tinham. Agora, a pergunta que fica é: como eu, como cristão, e você como igreja, e cristão também, pode combater isso? Ou como combater esta secularização que eu estou falando aqui? A primeira coisa que você tem que fazer é voltar para a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, o que o líder Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo? Prega a palavra. Ah, mas só pregar a palavra? Pare de tentar ficar enfeitando, personalizando, querendo mudar o que tem o maior efeito na vida de um pecador. É pregar a palavra. Não opiniões. Pregar a palavra. Não ficar falando só de você. Não tendências culturais. A palavra, irmãos, ela restaura a vida de um pecador. Agora, você tem que entender, e eu tenho que entender também, claro, que a igreja moderna muitas das vezes perdeu o temor e ganhou apenas estética. Eles não valorizam mais a santidade. Então, valorizar a santidade é o primeiro passo para ter uma vida com Deus novamente. Esse negócio de orar, de ficar a vida na igreja e tudo mais é uma coisa antiga. É isso que a cultura tem tentado, já tem colocado essa ideia na mente de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Em círculo de oração, em roda de oração, em célula de oração, é uma coisa antiga. Então, santidade continua sendo uma exigência de Deus, do reino. Então, temos que combater esta secularização também com discernimento espiritual. Porque, lendo a Bíblia, você que é um leitor da Bíblia, sabe que nem tudo que parece espiritual realmente é. Quando você lê lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, é o próprio texto, o próprio escritor, o próprio João que está nos dizendo: provai se os espíritos são de Deus. A gente tem que fazer prova mesmo. Será que e não envergonhar a pessoa no momento, mas buscar o discernimento e entender que aquilo ali que está falando através da boca daquela pessoa não é o Espírito de Deus. Então, o maior desafio para nós como igreja, o maior desafio desta geração é
não é apenas a gente fazer a igreja crescer, porque lotar uma igreja é a coisa mais fácil do mundo, irmãos. Agora, o desafio que nós, como liderança, igrejas do Senhor, a todos os dirigentes, pastores, a todos os presbíteros, aquele que conduz uma igreja, o maior desafio dessas pessoas é manter a igreja santa em uma cultura corrompida. Os nossos filhos, as filhas, né? O que é que eles estão ouvindo? O que é que eles estão acessando? Então, o maior desafio não é somente o crescimento de uma igreja. É simplesmente fazer com que a gente seja santo, assim como Daniel foi na Babilônia e aqueles 3 jovens, eles foram também na Babilônia. Né? Nabucodonosor quis mudar a identidade daqueles meninos, que eles mudassem sua alimentação, e eles se manteram fiéis. Pediram para dançarem conforme as músicas, né? O outro queria mudar a identidade, a forma de se alimentar, e eles não se prostraram diante daquela cultura. Então eu quero terminar dizendo aqui que este é um assunto muito importante que Deus colocou no meu coração, e eu quero terminar dizendo aqui alguns pontos sobre esta reflexão que Deus me incomodou para falar. Nós, através desses estudos, compreendemos que uma igreja cheia, sem Deus, ela continua vazia. Nunca se iluda com quantidade de pessoas. Porque algumas vezes pode sim ter muitas pessoas em um ambiente, mas todas ali estarem vazias. E como é que a gente enche essas pessoas? O que Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra de Deus. O mundo, ele não precisa, guarde muito isso muito bem no seu coração, o mundo ele não precisa de uma igreja parecida com ele. Pare de querer se modelar ou se assemelhar à modernização. A igreja do Senhor, ela não precisa ficar procurando a aprovação mundana. Nós não precisamos da ajuda do inferno, nós não precisamos da ajuda de Satanás para propagar o evangelho. Aquela jovem que estava possessa de um espírito quis ajudar os homens de Deus, Paulo, a pregar o evangelho, e ele olhou para ela e disse: sai, espírito imundo, porque ele viu que ela estava precisando de libertação e ela não estava apta coisa nenhuma para pregar o evangelho. Então, outro ponto aqui interessante: quando o altar ele vira palco, a presença de Deus ela já não está mais ali. Quando o centro do culto é você, o povo acaba morrendo e por muitas das vezes vai até permanecer ali, mas não tem vida com o Senhor. O evangelho, ele não precisa, guarde isso em seu coração, o evangelho ele não precisa de modernização, ele não precisa de atualização, ele não precisa de alteração de versículos. Um bom entendedor, ele entende as Escrituras. É preciso nós, na verdade, buscar o entendimento de uma boa interpretação e querer entender o real sentido do texto, e não buscar a leitura de Deus para se adaptar, para que ela se adapte ao meu pecado. Eu leio as Escrituras para que ela concorde com as minhas práticas pecaminosas. Eu tenho que olhar as Escrituras com um coração de servo, buscar a leitura e praticá-la para honrar o nome de Jesus Cristo, porque Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Senhor. Outra coisa, a cruz ela nunca foi atraente para a carne. Guarde muito bem isso. Você que prega o Evangelho, você que prega a cruz de Cristo, ela vai colidir e confrontar a carne de quem está em pecado. Não ache que pregar a cruz vai ser uma aprovação do mundo. E nós cristãos não buscamos a aprovação mundana. Outro ponto interessante, nem tudo que funciona para multidões funciona para Deus. Nem tudo. Agora, o último ponto, uma geração sem Bíblia cria um cristianismo sem Cristo. Então,
uma geração sem Bíblia, ela cria um cristianismo sem Cristo. E eu termino falando aqui que a igreja está tão mudando nos dias atuais que o mundo não sabe mais quem ela é. Exatamente. Por que o mundo já não sabe mais o que ela é? Porque está entre eles. Faz o que eles fazem. Fala da forma que eles falam. Então, tá difícil, mas não é impossível. E o segredo é mantermos as bases, mantermos os princípios de Cristo sobre as nossas vidas e, acima de tudo, viver aquilo que falamos. Porque Deus é um Deus poderoso. Que Deus abençoe sua vida. Eu creio que vai edificar a vida dos irmãos este vídeo e continue abençoando a vida de todos. Compartilhe, que eu tenho certeza que Deus vai continuar te usando. Deus abençoe.